Shalom Adonai, estamos aqui com mais uma palavra do dia. Eu gostaria de trazer uma meditação muito profunda para você. Antes da gente se aprofundar na palavra, eu gostaria já de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, que você clique aqui no gostei, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Você é um canal de Deus na vida de outras pessoas. E bom, eu escolhi o versículo lá de Atos, no capítulo 7, no versículo 55. E hoje nós vamos falar a respeito de para onde que os nossos olhos estão. Como que as pessoas enxergam a nossa vida? Porque ao mesmo tempo que a gente enxerga algo, nós somos observados. E como que as pessoas têm te observado? O que que elas têm enxergado? O texto diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. O texto está falando de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir que morreu sem negar a Cristo. Ele estava pregando a palavra do Senhor. A Bíblia fala que ele era um jovem, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E no momento da sua morte, enquanto ele estava pregando, anunciando Jesus, nós temos esse relato. Ele olha para os céus e ele enxerga algo. Ele enxerga a glória de Deus e Jesus que estava sentado à direita de Deus. E bom, o que nós precisamos entender de forma objetiva nessa palavra? É que Jesus ele passou muito tempo aqui pregando, muito tempo aqui ensinando. Nós temos relatos de com 12 anos de idade, Jesus na sinagoga, ensinando de forma ousada, sabe? De forma que as pessoas olhavam para ele, os estudiosos da época, os escribas, os fariseus, observando para aquele menino, eles ficavam maravilhados. O seu ensino era maravilhoso. Mas até mesmo no meio do seu ministério, dentre os seus discípulos chamados, haviam dúvidas. E em um dado momento, em um dos seus ensinamentos e discursos, as pessoas abandonam a Jesus. É aquele momento onde nós temos a fala de Pedro, né? Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O que é verdade. Mas até mesmo Pedro, ao falar isso, ele tinha dúvida no seu coração, porque no momento da morte de Jesus, ele o negou, né? Diferente de Estevão, que aqui ele está morrendo sem negar a Cristo. Mas isso daqui é tudo por conta de um detalhe. Ele enxerga a glória de Deus. Ele olha para Jesus e os olhos dele enxergam a glória de Deus. Então, para que você possa ter um ministério abençoado, para que as pessoas possam dar crédito na tua pregação, elas estão olhando para você e quais são as tuas obras, os frutos das tuas obras. Qual é o teu testemunho? Como que você tem se portado? Como que as pessoas têm enxergado você? É muito importante você refletir dentro da tua casa, no teu ambiente de trabalho, na tua escola, faculdade, na rua, como que as pessoas elas enxergam a tua vida. Então a gente precisa ser como Jesus. Jesus não estava mais entre os seus quando isso acontece, mas quando Estevão olha para os céus, ele vê a glória de Deus. E aonde Jesus estava nesse momento? Porque a Bíblia fala que ele foi levado aos céus, então Jesus estava lá. É interessante que a Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 53, nós olhávamos para ele e nós não víamos algo que, sabe, que nós desejássemos nele. Algumas pessoas, até mesmo pessoas cegas, né? No caso de Bartimeu, quando eles enxergam a glória de Jesus, eles entendem que as palavras dele eram palavras poderosas, eram palavras verdadeiras. O testemunho dele era verdadeiro. Então, como que as pessoas têm te enxergado? Como que as pessoas têm olhado para você? E o que elas estão enxergando? É uma pergunta que você deve fazer a si mesmo. Aqui ele enxergou a glória de Deus. É bom que as pessoas olhem para você e enxerguem Jesus sobre a tua vida. E é muito importante porque o propósito desse canal é nós levarmos a palavra, a revelação de Yeshua para o povo judeu, para o povo de Israel, que hoje, pela obra do Senhor, eles não conseguem reconhecer Yeshua. E é interessante que o nome Yeshua para o judeu, aquele que não acredita, que não aceita e não reconhece como Messias, ele não o chama de Yeshua, ele o chama de Yeshu. E é interessante que no hebraico, né, o nome Yeshua, a última letra é um Ain. O significado da letra Ain é olho, visão. Até no nome dele, na forma como eles se referem a Jesus, a Yeshua, é cirúrgico nesse ponto. É a maneira como o Senhor quis que acontecesse. Se você ler
toda a epístola de Romanos, você vai entender que Paulo ele está falando para um público, né, que precisava entender a importância do povo judeu. Qual era a posição do judeu após negar a Cristo. E aqui em Romanos, no capítulo 11, no versículo 7, Paulo ele está citando aquilo que Isaías já falou, como está escrito. Quem escreveu? Isaías, o profeta. Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. É o que está acontecendo. Então, eles não conseguem reconhecer quem é Jesus por conta desse propósito do Eterno. Mas você é embaixador do reino. Uma vez que você ora, reza o Pai Nosso, você fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino e faz a tua vontade. Você está trazendo a extensão do reino de Deus para a tua vida. Em outro momento a gente pode falar sobre isso, mas você se torna um embaixador do céu. Então você precisa resplandecer, como o próprio Paulo fala em outras cartas, como astros em meio às trevas. E se nós precisamos ser como Jesus, Jesus era a luz do mundo, é a luz do mundo, e ele brilhou em meio às trevas. Nós precisamos fazer isso também. Infelizmente não são todos que vão reconhecer, mas aqueles que ainda não reconhecem, eles precisam de uma ajuda, pelo menos, né? Um testemunho meu e seu, para que eles possam enxergar a Jesus. Então é interessante que as pessoas elas enxergam a Jesus para tudo aquilo que é ruim, generalizam, né? Ah, porque igreja tal fez isso, pastor tal fez isso, eu não vou para a igreja porque tal pastor está fazendo isso e todo pastor é ladrão, todo padre é... enfim. Mas no momento de enxergar uma pessoa justa que faz a vontade de Deus, ninguém enxerga. A pergunta é, para onde que os olhos das pessoas estão fixados? Será que é para esse corpo, esse ser humano que está aqui? Ou é para a glória de Deus que nós cremos que foi derramado sobre a nossa vida? Então ajude essas pessoas dando um bom testemunho. E a palavra é essa. Como que as pessoas têm te enxergado? Como que você tem enxergado a Jesus? O que você tem feito por ele, pelo reino e pela obra? Entendeu? Então é um momento pra gente refletir. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, clica aqui no gostei, compartilha esse vídeo com outras pessoas, comenta aqui embaixo. O que você acha que precisa ser notado dentro de você? Que o Espírito Santo precisa notar na tua vida? O que as pessoas precisam enxergar em você? Que hoje você enxerga e que você sabe que precisa ser mudado? Ou que você enxerga e que as pessoas não conseguem enxergar? Em outro momento eu trago uma palavra sobre isso, porque Deus ele é especialista em esconder pessoas. Então não se preocupe. Eu fico por aqui. Shalom Adonai.